por aí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos, ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, minha gente. Chegando a partir de agora e vamos juntos até às 17 horas, o seu, o meu, o nosso programa Flávio Azevedo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Minha gente, hoje dia 27 de julho de 2021, né? Um abraço grande para você que está sempre ligado na nossa programação. Meu amigo Felipe Rocha, grande boa tarde para você, Felipe Rocha, que vai estar conosco no próximo sábado na nossa Feira de Antiguidades, na nossa Feira do Agroprodutor de Rio Bonito. Vai ter também artesanato, próximo sábado na Praça Fonseca Portela. Felipe Rocha, que comanda a Rocha Numismática, né, que é uma empresa parceira aqui do programa Flávio Azevedo. Como eu já falei para você, a Rocha Numismática, ela trabalha com antiguidades, né, trabalha com colecionismos de notas antigas, cédulas antigas, moedas, né, e a pegada da antiguidade vai estar conosco aqui no sábado, na Praça Fonseca Portela, na feirinha que teremos aqui a partir aí de 7h30 da manhã, estaremos lá promovendo esse encontro de atividades para você de Rio Bonito, da nossa região. Não deixe de estar lá conosco. E Felipe é uma das atrações, né? Já visto que é turismólogo, é nosso parceiro, nosso amigo, inclusive nos ajudando a construir esse processo de estímulo e incentivo ao turismo em Rio Bonito, né? Então, um grande abraço ao meu amigo Felipe. Meu amigo Adriano Luz Freitas passa por aqui cumprimentando agora sim, meu pastor, diz aqui meu amigo Adriano, que é nosso parceiro, nosso amigo lá na mercearia Pé da Serra, grande camarada, meu amigo Adriano. Adriano, você anda meio sumido, hein? Você reclama quando eu não apareço, mas é você que anda meio sumido, você está aí com atividade extracurricular e deixa o meu amigo Valci na forada aí no comércio, né? E você vai buscar outros horizontes, eu passo por lá, não te encontro, depois você diz que eu estou sumido. Abraço ao meu amigo Adriano Luz Freitas, lá na mercearia Pé da Serra, na subida da serra aí pela rua José Miranda da Mota. Então, minha gente, como o Adriano já falou aqui, nosso convidado hoje aqui no programa Flávio Azevedo é o pastor Carlos Magno, presidente do campo das igrejas Assembleia de Deus, Bandeira Verde Vale, né? E é o nosso convidado hoje aqui, vai bater um papo conosco, vamos conhecer um pouquinho da história das igrejas Assembleia de Deus Verde Vale, conhecer um pouquinho também do pastor Carlos Magno, que é uma figura
muito querida aí também no nosso município, na nossa região, né? E teremos o prazer hoje de falar um pouquinho, né, trazer nessa pauta. E vamos aproveitar que estamos aqui com o pastor conosco para falarmos sobre o papel do cristão na sociedade pós-moderna onde nós vivemos, né? Tem lá um recadinho de Jesus Cristo dizendo que vocês são a luz do mundo, né? Outra hora ele diz que vocês são o sal da terra. E aí vamos perguntar aqui o pastor como que ele enxerga esse pensamento, né? Essa recomendação dada por Jesus lá no Evangelho de Mateus, né? Como que ele enxerga isso, como que ele passa isso e como que ele entende que tem que ser o comportamento do cristão nesses dias de hoje, né? Bom, vamos lá, vamos de antemão já começar dando aqui o nosso boa tarde para o pastor Carlos Magno, pedir que ele também, só deixa eu ver o número do seu microfone aí, é o 3, seu boa tarde também, pastor, para os nossos queridíssimos ouvintes ligados aí na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação conosco aqui hoje, pastor. Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos os ouvintes. É um privilégio nesta tarde estar com vocês que estão nos acompanhando nesse momento, e a oportunidade agora cedida e diante de uma temática tão interessante que o Flávio já levantou desde já, e com certeza, repetindo, vai ser um privilégio estar participando, tentando responder essas perguntas que é de uma grande demanda tão atualizada e que nos leva como cristãos exatamente isso, sermos referências num mundo como esse. Perfeito, minha gente. Então, lembrando para você que o programa Flávio Azevedo tem como parceiros a Clínica Viver Med, ali em frente ao Hospital da Civargas de Rio Bonito, com vários médicos especialistas, com dentistas. Você pode ligar para buscar informações no telefone 2734-0613. Deixa eu lembrar aqui para você também dos nossos amigos lá da AB Barbearia, meu amigo Anderson Barreto e meu amigo Samuel lá, esperando você para fazer a sua cabeça e a barba também, né? Deixa eu lembrar aqui para você também da Connect Internet, meu amigo Felipe Flores, grande abraço para você, meu irmão. Telefrutas Rio Bonito, meu amigo Leandro Ferreira, sempre com os melhores produtos, os melhores preços para você. Lá também você tem a oportunidade de fazer aquela compra online, né? Só ligar 2734-3126, alguém vai lhe atender, fazer sua compra online também. Del Conde Restaurante e Pizzaria, alô minha amiga Marta, meu amigo Erlon, aos sábados com rodízio de pizza e massas, o restaurante aberto durante toda a semana para lhe atender, com um precinho bem razoável lá no alimento, uma grande variedade, né? A gente é sempre muito bem recebido pela Marta e pelo Erlon quando vamos ao Del Conde, restaurante e pizzaria, no centro de Rio Bonito, ali pertinho da rodoviária, né? Então, um grande abraço lá para eles. Para você fazer o delivery, tanto da pizza quanto da comida, do almoço, né? 96729-9312, 96729-9312. Grande abraço aí para a galera lá do Del Conde. Bom, vamos lá, pastor. Vamos contar um pouquinho, né, para você que está chegando agora, acompanhando o programa Flávio Azevedo. Estamos recebendo o pastor Carlos Magno, que é presidente das Igrejas Assembleias de Deus Verde Vale, né? E nós vamos conhecer um pouquinho aqui a história da Igreja Verde Vale, como que surge, pastor, as igrejas Verde Vale, né? Engraçado que eu já conhecia o pastor, conhecia tanto o Carlos Magno desde moleque, né? A gente é contemporâneo, né? De idade. E conheci o pastor Carlesi lá na Igreja da Mangueira há bastante tempo. E só muito recentemente eu fui saber que era pai e filho. Um abraço para o pastor Carlesi, que é pai do pastor Carlos Magno, né? Uma figura que eu admiro bastante. Mas conta um pouquinho para a gente, pastor Carlos Magno, como surge, né, a Igreja Verde Vale, né, a proposta, os objetivos, os propósitos. Como é que isso aconteceu? Eu fui congregar na igreja que antes ela não era chamada Igreja Verde Vale. Ela era conhecida como a Igreja da Irmã Olinda. Deixa eu contar essa história. Porque formou-se um trabalho, né? Conta-se, muitos historiadores da igreja, que as melhores igrejas começam em casa. E começou na casa acho que quase todas começam nessa pegada, né? Era numa casa de uma irmã que fazia
trabalhos de oração e foi agregando pessoas, dando esse formato de igreja. Subiu para a sua Logicamente, Olinda é o nome da irmã. Olinda. Aí começou esse trabalho crescer de uma forma considerável. Eles compraram um loteamento, um loteamento Verde Vale, ali na Praça Cruzeiro. E quando eu cheguei lá, a igreja ainda estava em formação. E muitos pensam que foi eu que abri esta igreja. Não, a história não começou assim. Essa igreja já existia, só que ela existia com este nome. Aí Deus nos abençoou muito, vinha várias pessoas de vários pontos da cidade e de outras cidades. Havia um trabalho de oração ali muito abençoado pela parte da tarde. Então muitas pessoas chegavam até a nossa igreja. Aí eles mesmos começaram a falar, vou lá na Verde Vale, porque Verde Por conta Vale é da referência, localidade, né? Exatamente. E eu peguei e comecei a ouvir isso, como já falei, eu não fui para abrir a igreja, fui membro dessa igreja. Depois, quando eu passei a ser pastor dessa igreja, fizemos uma reunião e, com conformidade ao pastor que tinha me empossado, pedi autorização que fosse, neste momento, o nome fantasia da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Verde Vale. Rapaz, que coisa bacana. Então, Verde Vale realmente tem a ver ali com a localidade, né? Tudo a ver. E aí mantém o nome fantasia, né? Lógico. Mantém. Era referência, mudar o nome depois que já estava na boca do povo ia ser um negócio complicado, né? Muito interessante, né? E o pastor Carlos Magno, vamos falar um pouquinho do pastor Carlos Magno, a formação, o histórico, filho de Rio Bonito, eu acredito, né? Pelo menos a gente se conhece desde novo, né? Eu fui criado aqui em Rio Bonito, né? E aqui mesmo eu me formei em Rio Bonito e com 19 anos de idade comecei a caminhar no Evangelho, 19 para 20 anos de idade. As coisas aconteceram de uma forma muito rápida. Nesse período de 19, meu coração se encheu de alegria por querer estudar a palavra. Eu mesmo me matriculei e entrei no seminário e comecei a estudar a palavra de Deus com autorização da igreja. E na época eu tive que financiar os meus estudos, porque foi algo que partiu de mim. Eu não fui aquele que a igreja que separou, tal, não. Estava no meu coração de aprender a palavra de Deus. Perfeito. E já são quanto tempo, pastor, de pastoreio, de ministério? Flávio, as coisas aconteceram, como já falei para você anteriormente, de uma forma muito rápida na minha vida. Já com 21 anos de idade, eu já estava dirigindo uma igreja, com 21 anos de idade. Na época eu era diácono, mas eu fui chamado para esta missão. Já tinha concluído os meus estudos iniciais de teologia e comecei a dirigir essa igreja. E com 23, 24 anos de idade, e já era evangelista, presbítero, enfim, comecei a pastorear muito novo. Rapaz, que bacana, né? E aí tem aquele tradicional conselho de São Paulo, lá no livro de Timóteo, né? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas convém que seja. Aí tem ali uma série de... que conselho que o senhor deixa para aqueles que almejam o episcopado, ou seja, almejam ser líderes de uma igreja, ser presbítero, ser pastor? Como é que o senhor vê isso? Que conselho que o senhor deixa? Eu acho a coisa mais linda, eu vou até tirar a palavra eu acho, meu achismo, eu vou colocar a referência bíblica. A coisa mais linda, acompanhado desse desejar, porque o ser, na verdade, é um ser desejante, né? Desejamos muitas coisas. E Paulo, com as suas recomendações, ele toca em um assunto, porque não adianta você estar fazendo uma coisa que você não deseja. Aquele desejo é um desejo em forma de amor, para que haja a dedicação, se aprofundar naquilo que você está fazendo, aperfeiçoamento do dom, como uma vez ele falou mesmo para Timóteo, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Mas a carta aos Hebreus, ali tem uma passagem que chama a minha atenção, quando fala que é sobre o ministério de Arão. O ministério de Arão foi um ministério tão bonito que é recomendado na carta que só pode abraçar esse ministério aquele que é chamado por Deus.
O primeiro ponto a ser observado é o chamado. Se a pessoa tem esse chamado. Porque não adianta só desejar se ela não tem o chamado. E esse chamado, em primeira instância, é Deus que o chama e a igreja percebe a pessoa que vai estar a serviço desse chamado divino para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Então tem que haver aí meio que uma sincronia com o chamado, com um talento também, né? Com a questão de capacitação, né? E tem aqueles que são chamados, pastor, e por vezes duvidam desse chamado, né? Temos até na Bíblia. Na Bíblia a gente tem a história ali de Gideão que... Jeremias, Moisés. Gideão, por exemplo, quando foi chamado, ele falou, não estou acreditando muito nessa parada aí não, hein? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma bucha lá fora no sereno, e eu acho que vinha uma geada igual essa que estão dizendo que vinha aí, né? Se tiver o terreno seco e a bucha molhada, eu acredito. Exatamente. No outro dia aconteceu exatamente isso. Gideão falou, não estou acreditando ainda não, vou inverter agora o negócio. A bucha tem que estar molhada e o chão seco. E aí, Gideão meio que pondo Deus à prova ali, né? Como é que é isso, né? Até onde que fazer esse tipo de provocação não é uma... digamos assim, um desrespeito ao chamado de Deus, né? Como é que você vê isso, pastor? Eu não vejo como o homem está desrespeitando. Eu vejo que todo homem, na realidade, que tem responsabilidade, ele sabe o peso desta responsabilidade. Eu costumo dizer que existe... cadeiras para homens, mas tem poucos homens para aquelas cadeiras. De fato, porque na realidade é um peso. Eu costumo dizer uma coisa, há pastores, eu também não estou aqui a corrigir a pastores, porque isso pode ser um jargão, um vício na fala assim, a minha igreja, eu abri a minha igreja aqui nesse bairro, eu não tenho igreja não, nem quero. Não, eu estou trabalhando na Igreja Verde Vale, eu não sou dono da Igreja Verde Vale, sabe por quê? Porque é o único lugar, a única coisa que Jesus Cristo disse que não abriria a mão. As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Ele abriu mão do céu, da glória, estar com o anjo, veio para essa terra, chegou aqui, a única coisa que ele quis, eu vou querer? Então eu tomo cuidado com isso, eu não tenho igreja, eu trabalho na igreja e sei a cada dia o peso que é estar trabalhando na igreja, estar fazendo algo, estar em um lugar que não é meu. Isso, se é uma vaidade, eu quero morrer com ela. Eu não tenho um prego da igreja no meu nome. Não tenho. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, minha gente, para mandar um abraço aqui para o meu amigo Ângelo Amorim, né, dizendo que mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, né, dizendo que está ligado aqui na nossa programação, mandando um alô aqui para a gente. Olha, passa por aqui, além do meu amigo Ângelo, né, e do Adriano, o Biratã Vargas dando boa tarde aqui para a gente. Grande abraço aí, meu amigo Biratã. Estou ligado, um forte abraço, né, ao pastor Carlos Magno, a família Verde Vale, diz aqui o Ângelo. Benício dos Santos nos acompanhando aqui também, muito obrigado. Minha queridíssima vizinha de Serra do Sambê, Priscila Soares, bota aqui, meu pastor querido, né? Quem mais que passa aqui? Adriano Souza Venâncio, Deus abençoe meu querido pastor. Débora Estrela, escreve aqui, meu pastorzão, né? E o meu queridíssimo primo, Fábio Fernando Pereira, bota aqui, pastor Carlos Magno é um dos poucos que tem o prazer de ouvir pregar. Exagerado. Observa o seu cuidado em manter o evangelho genuíno, né? Minha queridíssima amiga e vizinha de Serra do Sambê, Adriana Bianca, meu pastor querido. As pessoas vão deixando aqui os seus comentários. Muito obrigado. Amanda Lopes Flor, abraço para você também, deixando aqui seu comentário também. Muito obrigado a vocês que estão aí ligados na nossa programação, nos prestigiando. Hélida Cardoso Silva, essa família Venâncio está toda aqui com a gente, hein? Obrigado, família Venâncio. Passaram vários Venâncios aqui. Jerusa Bambu, abraço para você, minha amiga. Boa tarde a essa galera que está nos prestigiando. Pastor Carlos Magno é o nosso convidado hoje aqui, para você que está chegando agora. Ele preside o Campo Verde Vale das Igrejas, Assembleias de Deus, aqui em Rio Bonito. São quantas igrejas, pastor? Hoje nós temos 9 igrejas com a bandeira Ministério Verde Vale. Hoje, 9 igrejas com essa bandeira. Localizadas em Praça Cruzeiro,
Cajueiros. Caixa d'Água. Uma no centro da cidade, né? Caixa d'Água. Cidade Nova e Nova Cidade. Cidade Nova e Nova Cidade. E acho que foge um pouquinho, tem Silva Jardim, que é no Cachito. Ah, perfeito. Na divisa lá, dos limites, né? Exatamente. Bacana. E aí o senhor estava me contando aqui uma curiosidade que eu achei interessante, que o senhor veio antes do pastor Carleci. Antes. Né? Se converteu antes do pastor Carleci? Sim. Que coisa bacana, cara. Eu não sabia disso. E Deus foi tão maravilhoso que nos convidou para a sua maravilhosa graça, me levou primeiro e depois foi ele. E por um certo bom tempo congregamos juntos. Ele foi pastor vice-presidente desse campo, um bom tempo. E a igreja na Mangueira, como eu já disse, ela pertencia a esse ministério, o Ministério Verde Vale, e na época nós precisávamos de um dirigente na congregação. Volta a mesma história. Era uma igreja que estava em cima de uma casa e... Jerusa está lembrando aqui do BNH, pastor. Valeu, irmã Jerusa, muito obrigado. Senão o pastor Reginaldo até me pega, porque essa é a mais nova congregação. Sim. É a caçulinha. É a caçulinha. Compramos lá um pedaço de terreno e construiu uma igreja. Que legal. Um abraço aí para a galera do BNH, do bairro Monteiro Lobato. Exatamente. Segue aí, pastor, falando sobre o pastor Carleci, como ele chega através do senhor. Sim, aí o pastor Carleci desenvolveu um belíssimo trabalho, que também foi responsável que a nossa congregação, que hoje está lá em Nova Cidade, ela começou no Bambu, aquele bairro ali antes. Sim. Depois que nós fomos para Nova Cidade, que também hoje essa igreja ela já tem o seu lugar próprio, está tocando lá o barco muito bem. O pastor Luiz Antônio fazendo um excelente trabalho naquela comunidade. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida desse pastor. E o pastor Carleci foi emancipado, e com essa emancipação veio surgir, não sei o certo hoje, entre 9 a 10 igrejas, que ele é responsável como pastor presidente. E a Verde Vale também foi para Minas Gerais, e tinha 2 linhas de trabalho, de frente de trabalho, que também foi emancipado, esses trabalhos por estarem tão distantes. Vira e mexe, eu só vou lá em Minas e volto. Em Minas o trabalho está tendo a sua continuidade. E na região de Macuco, da igreja a qual eu fui chamado para pastorear, o pastor que me empossou, nós temos ainda uma aliança. E na região de Macuco hoje, sob a responsabilidade da igreja de Niterói, matriz em Niterói, tem mais 7 igrejas que foram abertas pela frente missionária. Que bacana. A Adriana Bianca está dizendo aqui para o senhor não esquecer do Sambê. Tô esquecendo de tudo. Pessoal, eu amo vocês. É a idade. É só ter amor pelo pastor. É a pastora Janiara que está lá. Um abraço aí para a galera do Sambê, né? E obrigado aí, pessoal, pela lembrança. E se vocês forem lembrando aí, é bom que vai dando. Alguém pode estar ouvindo e dizer assim, conversa do pastor, tem 9 igrejas. Olha aí, ó, a galera. Eu acho que já até passou de 9. Mateus Pereira, grande abraço para você também. Dizer que ele orgulho de ter você como meu pai e meu pastor. Isso aí é bom, esse cara é bom. Seu filho? É. Que legal, cara. É flamenguista, mas é bom. É verdade. Ele tem que ter um defeito, né? Tem jeito. Mateus, um abraço. Obrigado aí pela sua participação, seu carinho, sua audiência aí conosco, né? Robert Iecker, né? Grande Carlos Magno, grande apoiador de projetos sociais, né? E vamos aproveitar essa pegada aqui do apoio aos projetos sociais que o Robert Iecker está apontando aqui, pastor, e vamos falar um pouquinho sobre a figura do pastor. Por vezes, né? E a Jerusa está dizendo aqui, foco na conversa, esquece meu Mengão. Essa é flamenguista de Jerusa, eu acho inclusive que esse momento que nós poderíamos zoar os flamenguistas com a chegada de Renato Gaúcho, eu acho que não vai dar mais, né? Porque eu acho que Renato está acertando o time e a gente já está tendo que sendo obrigado a ver o Flamengo ganhar de 4, de 5, exatamente, outra vez, igual na época do Jorge Jesus, né? Abraço, Jerusa. Então, pastor, a figura do pastor, ela tem sempre uma série de olhares, né?
é um sujeito que tem que andar muito na risca por conta por vezes eu acho que as pessoas esquecem que o pastor é um ser humano, sujeito a falhas, né, etc e tal, um cara que também vai cometer seus pecados e suas quedas, logicamente, como aconteceram com grandes nomes da Bíblia, né? Exatamente. Para quem não sabe, o grande rei Davi, que segundo a Bíblia é um homem segundo o coração de Deus, um belo dia estava vendo a vizinha tomar banho, gostou da vizinha, botou o marido da vizinha na frente do campo de batalha para morrer e ele ficar com a viúva fresca, né? Esse é Davi, um homem segundo o coração de Deus. É claro que nós não vamos copiar o exemplo do Davi, é somente trazendo a história aqui para ver que os grandes nomes da Bíblia também tiveram suas falhas, né? A grande diferença para nós é que, por vezes, nós não nos arrependemos, né? Ficamos inventando desculpa para o pecado cometido. Ao contrário desses homens que reconheceram seus erros e se arrependeram. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, pastor? Esses erros estão ali colocados, porque a Bíblia não esconde erros, Sim. Ela mostra, não para serem seguidos, mas para um alerta. Se tem alguma pessoa que realmente tem esse chamado, foi convidado por Deus para a tua maravilhosa graça, que venha reconhecer o perdão divino e voltar às suas atividades como servo do Senhor, levantando a sua cabeça, como o próprio Davi citado por você aí nesse momento, e a vida continua. A vida continua, almas estão esperando e a obra de Deus está aí para ser feita. Perfeito. Então, falando da figura do pastor, me lembro aqui de um versinho que nós temos lá na Bíblia, que diz, Jesus dizendo que eu sou o pastor, né, e eu sou a porta. E eu gosto muito de falar sobre isso, pastor, porque tem um significado muito importante, gente, dessa questão do pastor ser a porta. Eu não sei se os amigos sabem, mas vamos fazer aqui um contexto histórico da pegada dos apriscos que guardavam as ovelhas lá naquele tempo de Jesus. Os apriscos não tinham porta. Essa é a parada, né? O cara não ia para... Inclusive o pastor não ia para casa para o conforto do seu lar. Ele dormia na porta do aprisco, então se o lobo ou o leão chegasse para comer uma ovelha daquela, tinha que primeiro comer o pastor. Olha aí. Então quando Jesus, o pastor, ele diz que eu sou a porta, significa que aqueles que estão guardados em seu aprisco têm um cuidado dele especial e que quando o mal chega, primeiro tem que passar por ele. Por vezes, pastor Carlos Magno, a gente percebe figuras que parece que perdem um pouco de vista esse sentido do cuidado que o pastor tem que ter. Como é que o senhor vê isso? Como trabalhar essa questão? O senhor falou agora há pouco aqui, não estou aqui para corrigir pastor, né? Uhum. Mas vamos aqui desenvolver um conceito aqui das ações de um pastor. Eu recebo aqui o cabeleireiro, eu recebo aqui o advogado, eu recebo aqui vários profissionais e pergunto assim, como fugirmos daquele sujeito que não é um bom profissional na sua área, né? Então é mais ou menos essa pegada que vamos desenvolver, né? Nós temos bons profissionais em todos os segmentos e temos aqueles que deixam a desejar em todos os segmentos também. Esse pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles, né, e tal. E como é que o senhor analisa isso? Como é que o senhor enxerga essa questão toda? Esse texto ele é muito interessante e eu vejo muitos pastores, e eu não quero que a minha vida faça a mesma coisa, fugindo do seu contexto. Parabéns aí pela saindo da porta. Saindo da porta do aprisco e indo dormir em casa. Pega a rapaziada aí que eu tô fora. Esse aí é dois exemplos. Sim. O outro exemplo, a sua colocação ela foi maravilhosa, pelo fato de dizer assim, o ladrão, está no mesmo contexto, Sim. né? Ele veio somente para matar, roubar e destruir. Muitos, na sua teologia, refere-se ao adversário de nossas almas, propriamente chamado Satanás, não ele. O ladrão que está ali, o que está roubando, o que está matando, é o pastor. Tem gente que pula fora desse contexto, realmente. Porque se você for falso na sua missão, você está fazendo exatamente isso. Isso que é o sair da porta. Pastor ele tem que ter as costas largas. Digamos, vou dar um exemplo aqui. Eu estava com um dirigente na congregação de Nova Cidade, e Nova Cidade, já naquele tempo, infelizmente, pelo um domínio no meio da juventude, assim, muito forte com as drogas e a prostituição. Hoje, que é vereador da nossa cidade, o Jorge,
ele pediu para fazer um trabalho social e ele não congregava, para você ter ideia, nem no Ministério Verde Vale de Orleans, da Igreja Batista, lá em Boa Esperança. Pastor, posso realizar? Eu tenho um desejo, eu tenho um amor de fazer algo pelo meu bairro, sem dificuldade alguma. Como vai ser feito esse trabalho? Vai ser pela manhã. Olha, você vai ter facilidade de trabalhar com jovens pela manhã, no meio de semana? Pastor, há muitas pessoas que estão precisando dessa palavra, ok. E ele fez um culto, fez o segundo, o terceiro, no quarto eu fui com o Sander, que faz um trabalho muito legal nas escolas, né? E quando eu cheguei lá, não tinha como entrar dentro da igreja, de tantos jovens que tinha ali naquele trabalho. E ali, graças a Deus, conseguimos alcançar muitas vidas. Aí, o dirigente ele foi atacado, porque é o papel do religioso atacar. O religioso é uma situação complicada. Fez Jesus fazer parábolas lindas, como é a situação do pródigo. Todo mundo lasca pedras no pródigo. Sempre tem um irmão mais velho, né? É, o mais velho. Exatamente. Sempre tem um irmão mais velho, isso não tem jeito. Então, a situação, o dirigente me procurou, falou o seguinte comigo: pastor, o pessoal da localidade está conhecendo a nossa igreja, a igreja dos maconheiros, a igreja das prostitutas, a igreja disso, a igreja sei lá o que mais e tal. Eu falei assim, você não está feliz não, cara? Deixa eu te fazer uma pergunta, como o Evangelho apresenta Jesus, o teu Senhor? Apresenta ele como um amigo de publicanos e pecadores. Nós não vamos colocar uma cidade numa comunidade para ser amigo dos bonzinhos. Lá é o hospital. Deixa aquilo lá aberto, vamos continuar trabalhando. Uma injeção de ânimo no rapaz hoje. O trabalho está lá com vidas que foram transformadas pelo poder da palavra, entendendo que ser pastor é isso, é colocar mesmo as costas para bater e saber que os lobos vão estar em todas as circunstâncias, tentando retirar essas ovelhas, e nós temos que lutar com o poder e a eficácia da palavra. Mais ou menos como aconteceu com a mulher do vaso de alabastro, né? Que Jesus jantando em casa de Simão, apareceu lá uma mulher, né? Com um vaso, né? E aí o pessoal acha esse nome alabastro muito bonito, né? Acha que o vaso de alabastro Na verdade, gente, o alabastro era o barro que fizeram aquele negócio lá, né? O importante era o perfume que tinha dentro, porque até hoje nós não sabemos se era lavanda, se era eucalipto, o que era. O perfume nós não sabemos. Sei que o vaso era de alabastro, né? Por que citaram o vaso de alabastro especificamente, eu não sei. Talvez porque o vaso de alabastro ele fosse específico para carregar determinado tipo de unguento, né? Assim como a cerveja tem que ficar numa garrafa escura, medicamento tem que ficar numa garrafa, numa embalagem. Então, talvez, por conta daqueles perfume específico que aquela mulher trouxe. Bom, resultado, Simão deu uma cutucada em Jesus e falou assim, pô, tá de sacanagem? Você tá vendo que essa mulher que tá lavando seu pé aí, enxugando com o cabelo, tá na mão da galera aí, é a famosa sabonete que tá corre na mão de todo mundo? E aí Jesus aproveitou a oportunidade ali, fez um sermão para nós, né? E para, de maneira geral, para Simão também. Mais ou menos essa pegada aí, né? Vim para aqueles que são doentes, não para os que são sadios. O remédio é para quem está doente, né? A palavra de Jesus ali naquele encontro com Zaqueu também, etc. Né? Mas a vida toda, o cristianismo, quando é voltado realmente, especificamente para quem precisa, ele acaba sendo, por vezes, compreendido. E aí, pastor, a gente já entra um pouquinho nesse papel do cristão na sociedade. Né? Eu acho que a partir dessa história que o senhor conta, né? Que não é uma parábola, foi um fato, né? O papel do cristão na sociedade, né? Fala um pouquinho sobre isso. Nessa sociedade hoje dicotômica, né? Que polarizou-se politicamente e através dessa polarização política veio para dentro, veio tudo. Né? Veio igreja, veio religião, veio um monte de usos e costumes, e tudo foi colocado dentro dessa polarização política que domina hoje o país. Né? Como é que o senhor viu o papel do cristão nesse contexto atual? Eu não estou falando de religião especificamente, mas de comportamento e como ser luz, como ser sal nesse momento. Luz e sal nesse momento, podemos pegar uma das falas dos nossos reformadores, uma delas seria do próprio Lutero, que trazendo o senso de justiça,
levando uma vida muito baseada no Sermão do Monte, e um certo artesão, tá? Porque tudo naquela época era feito por profissão ou algo semelhante para Deus. Tinha que ter alguma coisa, tinha que ter relação com o divino. E com isso, com aquela reformulação que o Lutero nos traz, na Reforma Protestante, o homem perguntou: Lutero, como é que eu faço para ser um verdadeiro cidadão dos céus? Andar de uma forma justa. O cara é artesão, disse Lutero. Faça o melhor sapato e venda pelo preço justo. A vida cristã é baseada na justiça. É você estar preocupado e ter um olhar aonde que está imperando a injustiça, você chegar com essa luz, com o sabor do sal, esse tempero, trabalhar no meio das injustiças que são colocadas numa sociedade tão terrível que nós estamos vivendo. Esse mundo pós-moderno, ele é um mundo egocêntrico, é um homem concentrado em si, nos seus valores, naquilo que ele tem. Quem tem é o que vale, e isso realmente está exigindo um papel mais assim integral, mais forte da igreja em todos esses sentidos. Porque, se não me falha a minha memória, no capítulo 8, a carta aos Romanos, Paulo vai falar que a natureza está esperando uma manifestação dos filhos de Deus. Por exemplo, você aqui já deu uma aula para mim aqui de teologia, muito obrigado. Depois me dá um do seu Pix que eu vou pagar isso aqui. Mas nós temos dessa manifestação de uma forma geral da natureza. Você faz um trabalho missionário na nossa cidade, isso é igual. Esses trabalhos são da caminhada, isso é um trabalho missionário. Porque o homem, o desafio que eu vejo de igreja, não é só em 2 horas de culto, não. É promover saúde, é bem-estar, saúde física, saúde sentimental, saúde espiritual, em todos os sentidos. Porque o homem, ele está dentro de um conjunto de corpo, alma e espírito. E diz a palavra do Senhor em Tessalonicenses que esses 3 têm que estar plenamente conservados até a vinda do Senhor. Dessa forma, de uma forma integral, uma forma em um todo, que eu consigo ver o trabalho de evangelização e o trabalho missiológico da igreja, porque a missão da igreja é fazer missões. Perfeito. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para Rose Moreira, meu pastor presidente, diz ela. Meu queridíssimo Marco Violante, que é o nosso presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre, que vai estar conosco aqui quinta-feira, porque no fim de semana tem evento de voo livre, a gente vai falar sobre isso. E o Fabinho diz aqui: pastor é uma função ministerial, é aquele que cuida e trata das ovelhas. Hoje vemos apenas profissionais de púlpito, cujas ovelhas sequer conseguem acesso ao mesmo. Posso até dizer que são preletores, mas pastores não. O pastor precisa ter cheiro de ovelha, né? Tem uma pegada interessante. Essa questão do cheiro de ovelha me remete à questão da política, quando dizem que o político tem que ter o cheiro do povo, né? Aquela coisa ali. Ou seja, estar próximo, né? E aí tem uma história que o papai contava para mim, dizendo que um belo dia jogaram uns tomates e uns ovos em Aires Abdala, lá nos anos 70, o início dos anos 80, um negócio desse. E aí a turma chegou: mas o que houve, rapaz? Jogaram tomate em você, velho. Peraí, jogaram em mim não. Jogaram no povo. Eu estava junto com o povo, eu acabei sendo... Que sacada, hein? Papai disse que estava do lado do Aires Abdala quando ele soltou essa argumentação. Jogaram em mim não. Jogaram tomates podres no povo. E um absurdo isso. E eu, como estava junto com o povo, acabei sendo também alvejado por aquela agressão, né? Disse ali, respondeu de pronto o Aires Abdala, que é professor dos professores em termos de política em todos os seus sentidos, né? Papai sempre contava essa história. Ou seja, quando o Fabinho fala aqui da questão do pastor que tem que ter o cheiro de ovelha, é mais ou menos isso, pastor. Estar próximo das pessoas, das ovelhas, não ter medo de ir almoçar um pouco mais tarde, porque vai ter um gabinete que vai aparecer de repente, ou vai chegar em casa um pouco mais tarde à noite, porque aquele irmão, aquela pessoa procurou pedindo um conselho, pedindo um afago, um conselho, uma orientação. Eu aprendi algo de um presbítero da nossa igreja. Ele dizia o seguinte para nós, eram jovens, ele falava o seguinte:
O profeta tem hora para sair de casa, só não tem hora para voltar. O médico também, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Né? O médico, a pessoa que trabalha com o bem-estar das pessoas tem um pouco disso. O profissional que tem essa pegada de trabalhar, você vê que o médico, o policial, esses caras, eles saem de casa tal hora, mas retornar não sabe nem se volta, né? É exatamente isso. Então, esse cheiro, ele fala de envolvimento. É um envolvimento que realmente você precisa ter, não só, como muitos dizem assim, obra de Deus. Tem pastores que a mente dele, quando fala obra de Deus, é construção de igreja. Se eu olhar minha formação vai em formação em teologia. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro. A gente gosta de construir templos. Eu costumo dizer, aquilo que Jesus quis derrubar, a gente pode construir. Aquilo vai ficar aqui, pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Porque, na realidade, a igreja de Cristo, a força da igreja de Cristo não está nas paredes. A força da igreja de Cristo, pelo contrário, está aqui eu e você, nós estamos em igreja. Onde que estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Eu tenho plena certeza que Jesus está conosco aqui nesse momento. Amém. Não me resta dúvida disso. Porque nós estamos em igreja, estamos em uma assembleia agora aqui, há uma intenção de propagar, de falar algo do reino. Então o reino é manifestado, como Lucas diz, o reino está no meio de vós. Essa manifestação do reino, que nós como pastores não podemos de forma alguma perder essa pegada. Sei que há um crescimento, hoje o que me preocupa, por exemplo, o crescimento. Quando eu comecei lá na Praça Cruzeiro, era uma congregação, era muito fácil você se relacionar com 15 irmãos. Eu percebi que quando chegou a 30, 80, 100, já não cabia mais congregar ali, tornou-se mais difícil ainda. E não agora? É à toa que Cassiane tem uma canção chamada Igreja Pequena, né? Uhum. Com uma letra muito dentro disso aí que você está falando. Porque dá essa linha de aproximação. Então a nossa igreja tentando sanar isso, Flávio, nós tentamos, agora paramos um pouco pela questão da pandemia. Nós buscamos a ideia de fazer pequenos núcleos, chamados núcleos familiares, para atender essa demanda, porque é muito gostoso. Eu estou na igreja pregando, tá? Estou lá na igreja pregando 1 hora, enchendo a cabeça do pessoal, às vezes o pessoal gosta, e isso gosta também, todo mundo gosta do que eu falo. E, enfim, só que não levanta ninguém, diz assim, aqui, eu quero tirar uma dúvida disso, mas falou que mais. Não, mas no núcleo familiar, o pessoal se aproxima, e é aí que surge essa ideia, né, que crente gosta de comida, sempre depois tem um lanchinho, aí a hora que a pessoa, eu já percebi isso, como Jesus deu valor à mesa. Você pode observar que é na mesa, é no partir do pão, é na comunhão, como os discípulos abriam os seus corações para Cristo. E eu fico analisando... A Santa Ceia nada mais é do que 1 hora que os caras fizeram um lanche lá, né? Exatamente. Verdade, né? Isso nós chamamos de santa. Pode ter pessoas que vão ficar ofendidas da forma que eu vou falar. Eu não estou desvalorizando santo, porque há uma referência ao santo, que é Cristo, mas ali, na realidade, em nenhum ponto da Bíblia se encontra como Santa Ceia, se encontra ceia do Senhor, a refeição, porque foi um momento que o Senhor separou com os seus discípulos para ter um jantar, para fazer a exposição bíblica do seu sofrimento, que ele ia sair da terra em sua ascensão, mas que voltaria, aquela coisa toda, mas cria-se todo uma ideia que... Pastor, eu acho até que aquela ceia acontecia toda noite. Sim, era uma refeição. Aquela refeição era nada mais era do que o jantar, estava todo mundo junto ali, vamos jantar agora. Só teve aquela especial que foi na Páscoa. Exatamente, mas como tem ali uma série de ensinamentos incutidos Sim. ali, eu acho que na inspiração os evangelistas, né? Exatamente. Mateus, deu um brilho maior, resolveram contar aquela noite, mas eu entendo que os discípulos de Jesus tiveram muitas outras ceias juntos e trataram de inúmeros assuntos que nós não sabemos. Você não quer um exemplo? Os discípulos a caminho de Emaús, sim, né? Estavam lá com Jesus, mas você não sabe, deram uma bronca em Jesus, você não sabe o que aconteceu na cidade. Tem gente que dá bronca em Jesus, né? O negócio não está acontecendo, enfim, ele vai pagar o pato. Mas era Cristo que estava com eles Sim. ali, entendeu? Mas o que o Fábio está trazendo aqui é de muita importância. Eu tento a cada dia lutar
porque você realmente vai se distanciando, tá? Não, você se envolve com isso, se envolve com aquilo, você tem que continuar estudando, uma série de coisas. Tem pessoas que entendem, outros não. Outros te defendem. Não, o pastor está envolvido com isso, igual no meu caso. Eu, no momento, eu estou clinicando uma série de coisas, se torna muito difícil, mas não corro do meu trabalho, daquilo que tem que ser feito. Hoje, não estou, eu posso dizer assim, conseguindo ir em muitas casas, até devido às medidas sanitárias a qual foram colocadas diante dos decretos. Mas o que acontece? O gabinete está aberto. A igreja ela fechou atividades em números maiores, mas o gabinete ficou o tempo inteiro aberto. Eu trabalhei toda a pandemia com o maior amor no meu coração. Servi ao Senhor. E tem essas ações que eu não sou de muito estar falando, que como a igreja trabalhou nesse período com uma arrecadação. A arrecadação ela cai, só que aumentou os pedidos. E ali realmente... Natural, né? Os pedidos aumentaram exatamente porque a arrecadação caiu. Exatamente. Aí o cara perdeu o emprego, perdeu tudo. E perdeu um provedor, junto né? nesse Perdeu um provedor, perdeu um familiar, perdeu alguém que trazia o alimento para casa. Então é natural que as necessidades aconteçam. Em vários aspectos. Talvez, pastor, e aí avançando sobre esse assunto que nós estamos aqui desenvolvendo, a palavra santo significa separado para uso de Deus, só isso. Né? E por vezes se coloca o termo santo como se fosse algo de um sacramento, né? E não é bem essa a pegada, viu, pessoal? A palavra santo significa para uso de Deus, né? Os utensílios que nós temos dentro da igreja, o banco, por exemplo, ele é santo, se você for seguir sobre esse aspecto. Por quê? Ele fica dentro da igreja o tempo todo. Nunca você vai tirar o banco para levar para qualquer lugar. Os bancos da igreja, eles são ali. Aquele templo, ele é constantemente utilizado para receber os cultos. Então, aquele templo, ele é santo no sentido de que ele é separado para uso daquilo que é de Deus. Isso pode se atribuir às pessoas, aos instrumentos musicais que estão ali, a aparelhagem de som, utensílios e equipamentos de maneira geral. E, por vezes, nos alcançam também, né? Seja pastor, seja o membro, se ele se coloca à disposição do trabalho, né, de Deus, esse indivíduo ele se colocou numa condição de santo. Não no sentido de que ele é mais sagrado do que os outros, que ele é melhor do que os outros, mas porque ele se colocou numa situação de ser usado como uso de Deus. Aí, dentro dessa lógica das terminologias que, por vezes, confundem a cabeça do imaginário popular, né? Falta um pouco, talvez, esse pessoal que gosta de púlpito, pastor, que o senhor está falando aí, e a gente sabe que realmente existe, termos um pouco mais dessa preocupação de mostrar para as pessoas essas peculiaridades, para que nós não tenhamos esse desentendimento, né? Aquela coisa, você é crente, hein? Não pode fazer isso não, hein? Eu recebi aqui no mês de março um conjunto de mulheres, por conta do Dia Internacional da Mulher. Então eu recebi aqui várias mulheres, entre elas algumas mulheres evangélicas, né? Com uma pegada de servir a Deus através do credo católico, através do credo protestante. E uma das falas de algumas mulheres é que é meio complicado ser mulher evangélica porque tem um dedo apontando o tempo todo. Você não pode fazer isso não, porque você é crente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor, que eu acho que é algo que, sobretudo para os jovens, traz assim um desconforto muito grande, né? Porque o jovem está naquela fase de experimentações e tem sempre um monte de dedo dizendo assim. Eu vi aqui a mensagem aqui do seu filho, né, do Mateus, não é isso? O nome do rapaz. E assim, ser filho de pastor talvez seja um dos piores castigos que você pode ter na vida, né? E eu falo porque a vida toda eu fui filho de líder, né? Rapaz, é um problema. Você não pode escorregar ali que, mas você é filho do cara lá, que não sei o quê. E a gente é moleque, rapaz, já fica tentando renunciar, fazer igual o Esaú que renunciou à primogenitura, você fica meio querendo renunciar aquela filiação do pai, porque você não consegue ter uma vida normal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre esse entendimento equivocado que as pessoas têm a respeito dos cristãos de maneira geral, e sobretudo colocando o cristão
numa prateleira onde o sujeito tem que ser meio que bobão, tem que ser... O exemplo do crente, minha gente, o exemplo do crente é chinelo de dedo havaiana, calça jeans, uma gravata torta, uma mulher grávida no porta-embrulho, uma criança pendurada no guidão da bicicleta, e um violão atravessado nas costas, tendo que fazer trabalho missionário em algum lugar. Esse é o estereótipo que, por vezes, as pessoas no mundo secular têm de um crente. E aí, quando você chega com um carrinho melhor, já começa a apontar: não, isso aí não pode não, porque isso aí e tal. Isso é um negócio que traz um certo desconforto, e percebo que alguns religiosos têm desconforto de tentar desmontar esse estereótipo que foi criado para os cristãos. Fala um pouquinho disso, pastor. Então, em primeira instância, sabe disso, né, que você foi e é filho de líderes. A questão de liderança, observa sobre a sua própria pessoa. Até o seu nome, ele vai embora. Né? Porque passa a ser filho do pastor. Não tem nem nome, né? Não tem nome. Ele vira um sujeito. Não, a identidade é anulada. Você não tem identidade. Um indivíduo sem identidade, ele entra em crise. Porque nós temos muitos filhos de pastores que hoje não se encontram na igreja. É um peso. Um peso sem igual. Lá atrás eu vi a proibição de você ir num parque, proibição de você, o antigo circo, que não tem mais, aquela brincadeira que tinha, de você ir a um cinema. Cinema, nossa, como vai um cinema, que não podia nem ter a televisão em casa. Eu não estou falando que você tem a tal religião que assim entende dessa forma. Peraí, se aquilo para aquele indivíduo faz bem, eu não vou nem discutir se realmente faz bem, ok, mas dá para se ver que não tem como fazer um processo de rotulagem e botar isso de uma forma coletivizada. Nunca funciona. Como se fosse uma receita de bolo, né? Não, porque Deus já é multiforme. O próprio Deus, ele é multiforme, ele tem uma multiforme maneira de trabalhar. Um que estava cego, ele falou: seja curado, outro botou lama. Quem que vai entender essa multiforme maneira de Deus trabalhar? É porque Deus respeita a singularidade de cada ser. A minha preocupação com muitos na igreja é essa falta de respeito à singularidade de cada indivíduo. Mulher. Mulher é um caso sério. Há poucos dias nós estávamos conversando sobre isso. Dependendo de certos lugares, Flávio, o homem ele chega lá, cabeludo, barbudo, todo rasgado, enfim. Aí no outro culto, o cabelo está cortado, a barba está feita, ele está um príncipe. Dependendo do lugar, tá? Aí vem a bomba. A mulher chegou com um brinquinho, tudo direitinho, seu batom e tal. Se, no supostamente, como é falado, aceitou Jesus, aí já começa: olha, mas tem alguma coisa que você precisa fazer aí. Você já não pode tá com isso, aquilo, tá demais e tal, essa vai dar. Como você vai ver, aquela pessoa que entrou com aquela alegria, ela agora fica sem alegria na igreja. Cadê a alegria? Agora, não vamos dar ocasião ao exagero. Porque se você me perguntar biblicamente, existe um modelo a ser usado? Não, esse modelo não existe, mas existe a ordem e a decência. A ordem e a decência é algo que é cobrado na igreja. Não tem para onde fugir, não tem como negociar sobre isso, porque ali tem famílias. E como é que a ordem e a decência ela trabalha? Dentro de um conceito que é ético, por ter famílias, diversas formações, então o padrão a ser seguido ali é um padrão de decência. Se você me perguntar qual é o padrão que você coloca na igreja lá, é um padrão de decência. O cristão precisa ser decente. Há pouco dia eu falava, olha, tem a roupa que o indivíduo vai dormir, tem a roupa que o cara vai para a praia, o cara vai para a cachoeira, que vai fazer a caminhada. Enfim, tem a roupa de ir para a igreja? Tem. Qual é a roupa? É a roupa dentro de uma ordem, uma decência. É o que eu penso. Perfeito. Dentro da questão comportamental, né? E assim, gente, eu gosto sempre... Realmente essa coisa da receita de bolo é complicada, mas... só para destacar, né? Em algum lugar lá em Gálatas está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas, né, ficando para trás, eis que tudo se fez novo. Então tem que ter realmente uma certa mudança, né? Do sujeito que estava indo em determinado ritmo, se ele já agora está em Cristo,
essa percepção, pelo menos, ela tem que ser visível. Sim. Talvez não com a vara de condão, né? Que no outro dia o camarada... Às vezes acontece, né? Essa visão aí, Paulo está cobrando, tá em Coríntios. Coríntios, Ele está isso, cobrando a comunidade de Corinto com uma visão assim... cosmopolita, né? Que não sem fronteira e uma bagunça só. Você pegar os primeiros capítulos, você vai observar relacionamento sexual de filho com mãe, de pai, incesto, uma confusão numa igreja de Corinto, a qual, no capítulo 1, no versículo 7, se não me falha a memória, diz que aquela igreja não faltava dom algum. Uma igreja rica, poderosa em dons, mas desorganizada nos seus costumes, porque ali estava o costume da antiga Grécia invadindo, e a igreja era gentílica com outra parte de judeus, uma confusão que Paulo entra, que aquela carta, a ideia é doutrinar aquela comunidade. Então, a doutrina, ela serve para isso, é trazer uma colocação para uniformizar, né? Rotular é difícil. Uniformizar. Você me falou, a receita de bolo não vai existir. Uniformizar ações ali, né? Acho que é mais ou menos, né? O uniforme no trabalho, ele tem exatamente... Por que no hospital a gente trabalha de branco? Porque agora, senão ia um de azul e não sei o quê e tal. Tem que ter uma certa... A ordem e a decência que o senhor acabou de falar, né? O uniforme, ele nada mais é do que dar um certo padrão, né? Não invadindo talvez a individualidade das pessoas, mas dando uma cara. Você encontra 5 pessoas de branco na rua, você fala assim, essa galera acho que é da área da saúde. Por quê? Porque eles estão, né, com um perfil, né? Então, o cristão, ele mais ou menos não precisa, claro que, ser um robô, mas ele tem uma... Tem sim. Meio que um comportamento, né? E como você fala da linha do comportamento, eu falo das questões também que são subjetivas, não são objetivas. E nas questões que são subjetivas, por exemplo, o indivíduo não está na igreja para uma mudança só do comportamento. A Bíblia, ela tem uma proposta mais profunda. Não é só mudar o camarada em alguns comportamentos, é transformação. O evangelho é a transformação. Não é botando o cara falando bonitinho, assim, mas cadê a transformação? Fala bonito, vive pouco. A questão é falar com o acompanhamento do viver. O viver que é o mais interessante nessa questão aí. Que muitos dizem assim, temos verdadeiros pregadores que pregam com a boca fechada. Verdade. Minha amiga Odalé Viana, boa tarde para você. Edson Vander Barcelos passa por aqui também. Meu amigo Moisés Gerval, olá Flávio, meu pastor, estou ligado, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, né? Abraços, obrigado aí para essa galera. Minha gente, 16 horas e 3 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. O programa hoje recebe o pastor Carlos Magno, que é o presidente das igrejas Assembleia de Deus Verde Vale, aqui em Rio Bonito. A gente trocando uma ideia aqui sobre o papel do cristão na sociedade, né? O impacto da igreja na vida das pessoas, né? E assim, deixa eu só lembrar para você que está ligado aí na nossa programação rapidamente dos nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, né? Deixa eu falar aqui para você lá do Hotel Fazenda Colinas, lá em Nova Cidade, com day use, viu pessoal? Nesses dias bonitos que tem feito aí, vale a pena passar o dia por lá, um lago que tem pedalinho, um restaurante muito bacana. Ligue para fazer sua reserva e agendar o dia que você vai passar por lá. O DDD 22, não esqueça disso, 96497-1373. Ontem me ligou alguém reclamando que ligou para lá e não conseguia falar. Depois me ligou de volta e falou assim, Flávio, eu estava botando 21, cara. Aí não tinha jeito. Bom, gente, o DDD é 22. Se botar o 21 ou 24, não vai conseguir falar. Então, o Hotel Fazenda Colinas, lá em Nova Cidade, aqui em Rio Bonito. Meu amigo Fabinho Lava Jato, ali atrás da rodoviária no centro de Rio Bonito. O carro ali entra 2010 e sai 2015, que ele dá um tapa lá que fica bacana demais. Meu amigo Henrique e a minha amiga Thaisa lá na Baeta Gás. Grande abraço para a rapaziada da Baeta Gás, 3634-1048. Ligou, pediu, entregou. É assim que funciona lá com meu amigo Henrique na Baeta Gás. O Hotel Bristol de Rio Bonito, lembrando para você que está funcionando, portas abertas, e tem um café da manhã que é no capricho, né?
preço muito razoável e com muitas opções, e não é só estendido aos hóspedes. O café da manhã você pode participar. Um encontro, um bate-papo com o pastor, né? E aí não tem aquele horário, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aquele aconselhamento aí, nós vamos tomar um café lá no Bristol, né? E aí você certamente vai até esquecer do problema que você ia trazer para o pastor resolver, porque o café é muito bacana, você já vai sair de lá com o problema resolvido, sem precisar falar com o pastor. Deixa eu mandar um abraço para a galera da padaria Belo Grão, na Mangueirinha, aqui em Rio Bonito, meu amigo Fábio, minha amiga Ana Paula, grande abraço para vocês. Padaria Belo Grão, com aquele pãozinho artesanal no capricho que vale a pena experimentar. Drogarias Viva Mais, a antiga farmácia Dois Irmãos lá no centro de Rio Bonito, Elohim Contábil, e um abraço aqui para o meu amigo Dr. Nogueira, lá no Flor do Amanhecer Medicina Integral. Uma consulta com o Dr. Nogueira, 3634-7766, com ele trabalha também a doutora Ruth, que é a esposa dela, né? Estou muito feliz que está vendo o meu pastor por aí, uma pessoa maravilhosa, um abraço para ele. Está aqui um recado da minha amiga Odaleia, né? O Sérgio Azera diz aqui que é muito bom esse tema de hoje, sempre bom discutir sobre esses temas, viu? Obrigado, Sérgio, pela sua participação, sua audiência aqui, e os amigos que vão deixando aí seus comentários, muito obrigado. Compartilhem, viu, pessoal, o vídeo aí da nossa conversa aqui do programa de hoje. Deixa eu aproveitar a oportunidade para dizer que amanhã eu recebo meu amigo Dalson Nascimento por aqui. Logo na primeira semana de agosto nós teremos o encontro do patrimônio aqui em Rio Bonito, feito pelo Dalson, aí, para uma galera que vai estar promovendo, com parceria com a Secretaria de Cultura. Um evento bem interessante que todos os anos, nessa época, o Dalson promove aqui em Rio Bonito. Legal. Falando sobre o patrimônio histórico e cultural da nossa região, com figuras aí da área de museus, de bibliotecas, uma série de figuras. À noite vai ter uma musiquinha em algum lugar. Amanhã ele vai dar os detalhes aqui. A partir de 15 horas recebo aqui o Dalson. Na quinta vem meu amigo Marco Violante. E na sexta, voltamos a falar aqui sobre comportamento, religião, né, Jesus e a transformação na vida das pessoas, com a minha amiga missionária Jane Mara, que é a nossa convidada. Eu sempre vejo a Jane, eu não conheço a Jane pessoalmente, tá, pessoal? Conheço o esposo dela de muito tempo e vejo ela sempre nas redes sociais, né, fazendo lá aquele trabalho dela bacana, né? Então vamos conhecer um pouquinho do ministério da Jane Mara. Aqui nossa casa é aberta aos pastores e também aos membros que têm seus trabalhos de destaque, porque afinal de contas Papai do Céu usa todo mundo, né? Cada um com seus talentos, com seus dons. Uns colocou como mestre, outros como pastores, outros como... e assim sucessivamente, porta aberta sempre para os nossos amigos aqui no programa Flávio Azevedo, né? Quero aqui agradecer você que está sempre ligado aí na nossa programação, nos prestigiando e acompanhando o programa Flávio Azevedo. Hoje recebendo o pastor Carlos Magno, presidente do Campo Verde Vale das Igrejas Assembleia de Deus, né? A gente batendo um papo aqui. Vamos falar um pouquinho, pastor, sobre esse equipamento chamado igreja, né? E aí eu quero falar um pouquinho desse equipamento no sentido de que ali, naquelas 4 paredes, está uma oficina, né? Dentro daquilo que nós estávamos conversando. Eu costumo sempre dizer que carro que não está com defeito, ele não está na oficina. Só está na oficina o carro que apresenta lá um problema, então ele vai para a mão do mecânico, né? E o grande mecânico daquela oficina chamada igreja é Jesus, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância deste equipamento. É claro que a igreja somos nós, minha gente. O templo em si é um ser inanimado, precisa que nós estejamos lá para que esse conjunto, templo e pessoas, funcionem e levem aquele ministério do ID, né, que Jesus deixou o ID por todo mundo pregar o evangelho. Quando estava subindo, ele deixou essa missão aí para nós. Vamos falar um pouquinho disso, e eu tenho visto, sobretudo nesse tempo de pandemia. Ano passado, foi ano passado? Foi, né, que nós tivemos aqui aquela enchente pesada aqui, aquele alagamento aqui no Parque das Acácias, aqui, que rato molhado aqui no Cambucais, né? Foi, então, 2020, foi 2020, né? 19, né? Foi 19? Foi no ano anterior, né? Pois é, e outros, esse dia eu passei aqui na Praça da Bandeira, vi ali não sei de que igreja que era, estava uma galera uniformizada, inclusive,
distribuindo ali um alimento ali para aquelas pessoas que estavam ali, aquela população em condição de rua, que fica ali no mercado municipal. Nós temos igrejas que têm ministérios assim importantes na questão do enfrentamento à dependência química, né, recuperando pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre esse equipamento igreja. Eu costumo sempre dizer, pastor Carlos Magno, que não fossem as igrejas, o poder público já tinha pedido a guerra há muito tempo por uma série de questões, porque por vezes ele não dá conta de atender todas essas situações, sobretudo essas que têm uma raiz lá na questão da vulnerabilidade social, da vulnerabilidade emocional, econômica, etc. E tal. Onde e como que entra esse equipamento, como é que o senhor vê a questão e aí eu não estou falando exatamente da Verde Vale, que eu sei que tem um trabalho bacana, mas das igrejas como um todo e a grande prestação de serviço que elas têm à sociedade. A igreja tem esse papel, né? O papel missionário da igreja, eu não consigo de forma alguma dissociada. Eu tenho dificuldade, tá? Eu também não parabenizo aquele que se separa. Eu não consigo ver, porque esses dias houve uma distribuição de cestas básicas em um lugar, aí chamaram aquele trabalho de um excelente trabalho social. Quando chegou a minha vez de dar a palavra, eu falei, eu não vejo um excelente trabalho social, eu vejo um excelente trabalho de reino. Para mim isso aqui é reino. É reino. O reino do Senhor é matar a fome que ela é espiritual e também é a fome também que é física, de forma... Porque a igreja tem esse papel na sociedade. Eu não consigo ver a igreja cruzando os braços diante de situações, em caso de vulnerabilidade, que estamos atravessando. Quando eu retornei à faculdade, meu maior interesse de retorno à faculdade, Flávio, há uma formação que está sendo um pouco deixada. Você vai ver psicólogos, né? Se forma, tá? O glamour de ter o seu consultório, tá lá atendendo, ok, tá fazendo um excelente trabalho, mas cadê aquele trabalho do psicólogo social? Cadê a crítica social? Cadê a luta pelas verdadeiras políticas públicas? Eu sou amante das políticas públicas. Eu tenho dificuldade com a política institucional, até porque eu não sei fazer, eu sou fraco nisso aí. Eu sei que está tendo uma polarização, tá para lá e para cá, tá batendo ali e tal, mas tá, eu vou ficar em qual time? Da esquerda, direita, eu preciso saber o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu posso estar fazendo. E vejo que é de uma forma crucial esse momento. Vamos lá, um exemplo, quer ver? Eu citei o teu trabalho missionário, certo? No seu trabalho missionário, de repente, como está acontecendo, tendo essa visibilidade das redes sociais, podemos ver até o próprio governo lançando um brilho também, um olhar sobre essa questão. Posso ter que parabenizar o nosso secretário de Meio Ambiente, todas essas questões estão sendo realizadas, de cultura. Agora, chega aí a iniciativa privada, começa a fazer grandes trabalhos, explorar grandes locais aqui da nossa cidade. Com isso, de fato, não vai abrir uma série de portas de emprego? Tá, abrindo uma série de portas de emprego, digamos que as pessoas estão nessa zona de vulnerabilidade, precisando de uma atenção, mas naquele lugar não tem uma creche. Mas naquele lugar não tem vou nem mexer com asilo na nossa cidade não, que isso aí vai complicar bastante. Mas não tem uma creche, não tem isso, porque aquela mãe que quer trabalhar, que precisa trabalhar para deixar o seu filho, eu vejo que a igreja pode entrar sim com um trabalho interessante sobre isso, ajudar naquela renda. A igreja, nós temos várias meninas, várias moças aí formadas que podem prestar uma orientação em uma aula, recuperando, melhorando a nota desses alunos, melhorando a autoestima, para que amanhã ele se forme, a renda daquela família venha melhorar. Essa é uma visão que eu tenho, uma visão assim panorâmica da questão, porque todas essas coisas estão ligadas uma a outra. Mas isso não é papel da igreja. Quem disse que não é, se a igreja recebe seres humanos? Eu não estou com o robô lá dentro. A questão é que quem está ali assentado numa daquelas cadeiras, ela está ali para receber uma palavra espiritual, sim, ter um atendimento espiritual, está uma boa pregação com uma exposição bíblica,
de certo, ouvir sobre a salvação que há em Cristo Jesus, também tá ok. Como é que você despede essa pessoa depois para a sociedade? Nós não podemos perder nada que essa pessoa recebeu ali dentro, porque senão a cabeça dessas pessoas entra em parafuso. E amanhã, Deus, quando tem nada a ver com a história, vai ser o culpado. Bem, penso assim, tenho tentado trabalhar, como não sei quem falou aí sobre os trabalhos que são realizados na área social. Vários trabalhos são realizados. Eu quero até citar, eu vou citar, porque a verdade não está sozinho nessa, tá? O pastor Hervé, uns dias atrás, me procurou de uma situação que membros lá da igreja conheceram uma irmã, que essa irmã congregou conosco e hoje ela está numa localidade lá do Sambê. Só que estava numa localidade e tem uma casa, e essa casa foi vendida. E foi vendido, o proprietário pediu a terra e a casa, aquela coisa toda, ela não tem para onde ir. Nisso daí, ela contando aos irmãos da Betânia, contou a história, o pastor me liga e quer saber a fundamentação disso. Conclusão, uma casa está sendo levantada com um suor, o esforço desses irmãos, em parceria com a igreja Betânia. Os irmãos da Betânia não viram que ali era um crente que era lá do Ministério Verde Vale, enxergou uma pessoa. Cara, isso daí é lindo, a casa já está em ponto de telha. Quantas ações como essa poderiam ser feitas? Eu vejo isso acontecer. Eu vejo acontecer. Só que é meio complicado, exemplo, pegar essa mãozinha aqui, mostrar o que você está fazendo. Essa é pela questão da minha tradição, mas muitos sabem que trabalhos como esse, de vulto como esse, acontece aqui nessa cidade. Uma dessas questões foi o que aconteceu aqui mesmo, como você acabou de falar. Nas primeiras horas, quando chegou no meu telefone, quando estava acontecendo, foi fazer aquela ação de mobilização da água, aquilo tudo e tal. Quando eu fui ver, já no período da noite, já tinha várias igrejas chegando ali e a igreja ela entrou desde o início, foi até o final assistindo essas pessoas. Vejo que dá para fazer, tem como fazer e faz parte também da nossa missão atender esses pedidos aí da sociedade. Perfeito, é mais ou menos o trabalho que tem que ser feito, né? Eu costumo sempre citar acham sempre muito bacana, muito bonitinho, né? A história da multiplicação dos pães e peixes, né? Quando Jesus faz aquele milagre ali da multiplicação dos pães e dos peixes. É meio que emblemático, né? Que era um menino que estava ali com o lanchinho dele, que acabou alimentando uma multidão de mais de tantas mil pessoas, ainda sobrou 12 cestos para catar, e quem quisesse. A galera que vai para a festa com a sacolinha, aquele dia voltou com a sacolinha cheia, porque teve como trazer para casa, né? Mas se esquece que Jesus tinha essa preocupação também de alimentar fisicamente também as pessoas, além da alimentação espiritual. Agora há pouco o senhor estava falando do poder que existe na hora da refeição, esse poder de proximidade, essa fraternidade, essa comunhão que gera nesses momentos, né? Então realmente essa é uma pegada que as igrejas precisam pensar. Uma das missões que a igreja recebe, é essa também, né? Você vê que alimentar, está escrito lá na Bíblia, Tiago ou Isaías, sei lá, alimentar os órfãos, as viúvas, né? Não é isso que diz que é uma das missões, né, que a igreja tem? Então, tem um trabalho social, sim ou não? Não, tem que ter, né? Pelo menos é o que... Eu estava falando contigo. Aí como você se envolve e você vai entrar em certos campos de discussão, né? Logo o conceito político institucional e filosófico começa a te enquadrar. Esse cara é marxista. Não pode ser. Ele é de esquerda. É de esquerda. Ele é socialista. Então, te sataniza de uma tal forma que você fica com uma certa dificuldade. Agora, cansar, cansa. Cansa, Flávio. Eu não vou negar para você e para todos que estão nos acompanhando aqui. Com o tempo, isso cansa. A incompreensão, né, de determinadas questões, de você estar fazendo o seu melhor ali de maneira desinteressada e sempre tem alguém dizendo, mas isso aí é porque... Exatamente, mas tem um conforto. O conforto que todo cristão, exatamente isso, deve olhar exclusivamente para Jesus. Que é pessoa mais maravilhosa do que ele, no final o que ele recebeu? Então eu estou na igreja não para receber a glória, até porque ela não é minha.
Eu estou para fazer um trabalho para aquele que é digno de ser glorificado. Mas que cansa, cansa. Eu não vou esconder, não. Eu fico imaginando. O Wallace Ramos, meu amigo de Serra do Sambê, aqui na rádio conhecido como Bonitinho da Serra, né? Bonitinho da Serra. Ele manda aqui um salve, meu amigo, já estou na escuta aguardando meu abraço. Transmita aí meu abraço ao glorioso pastor Carlos Magna. E o meu amigo Miranda Azeredo, boa tarde, Flávio, um abraço para o pastor. Obrigado, Miranda Azeredo, aí pela sua audiência e participação aqui também. Deixa eu falar uma coisa para você que está nos acompanhando. Pode ser que você que está aí nos prestigiando não tenha tido seu nome comentado aqui, apesar de eu falar de alguns. É porque o Facebook tem um hábito de não mostrar todos os comentários. De vez em quando eu chego em casa e à noite, quando eu vou abrir a caixa de mensagens, tem lá alguém muito zangado escrevendo assim: Flávio, eu mandei 5 mensagens de boa tarde, você não falou meu nome. Não é culpa minha, é coisas do Facebook que eu não sei explicar, né? Mas isso acontece de vez em quando. Sobretudo quando nós temos um convidado que atrai a atenção das pessoas, que a galera gosta de participar, deixar um abraço, deixar um alô. Então, caso você tenha deixado aí o seu nome, eu não falei, não é por escolha minha, né? Meu amigo Vaguinho Corretor, passa por aqui, Wagner Ramos, dizendo o seguinte: graça e paz a essa dupla e aos espectadores, né? Deus seja louvado. E meu vizinho de Serra do Sambê também, Rodrigo Salazar, passa por aqui dizendo um salve ao meu grande amigo, o pastor Carlos Magna, né? Um abraço ao também pastor lá da Igreja Nova Vida, Esse é o Salazar. Rodrigo Salazar, nos prestigiando aqui também. Muito obrigado pelo carinho, né? E pela participação aqui. Uma galera grande, gente acompanhando, né, pastor? É mesmo. Eu acho que eu vou você. Unimos forças. É dupla. O pastor colocou aqui, ó. Será que ele é esquerdista? Tô falando contigo. Esse daí é um parceirão mesmo. É tomar um café, a guerra começa. Ele é bom, ele é bom. Agora, pastor Carlos Magno, eu acho que nessa hora vem aquele verso lá de São Pedro, né? Onde ele diz que não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se algo estranho vos acontecesse, mas que vocês se aproximem aí do sofrimento que Jesus enfrentou por vocês, né? Nessas horas que chegam essas incompreensões como um todo, né, e tal. Tem que se pensar, né, por esse viés também, para de alguma maneira não deixar a peteca cair, né? Porque eu entendo que de repente é meio chato mesmo, né? Você está fazendo uma coisa ali, né, desinteressado, e daqui a pouco vem lá um comentário desagradável, né, e tal, totalmente fora daquilo que você pretendia, né? O senhor já falou aqui, ninguém está em busca de glória, mas pelo menos que seja uma mão estendida para ajudar a segurar no caixão, né? De fato. Por exemplo, Flávio, eu tenho uns pastores do nosso ministério, né, para estar cuidando deles. Vou falar de mim. Eu fui convidado, mas não consegui devido à agenda, mas eu fui convidado a ajudar os pastores da nossa convenção estadual, a convenção a qual eu faço parte, mas não deu, então senão que eles viram alguma coisa que eu poderia somar. Tem maluco para tudo, né? Mas... E estive à frente da União de Pastores, eu acho que foi uns 3 ou 4 mandatos. E acompanhei de perto e acompanho a dor de ser pastor, sabe? O cara não ser compreendido é uma situação muito difícil, porque às vezes é lançado um brilho naquela questão do estereótipo, de ver o cara ali, e pá, vamos fazer a glória. E aí muitos na igreja já formulam uma ideia do super-homem. Eu já entro falando que eu não sou esse cara, eu não sou super-homem. Aqui está um ser humano. Sei que na igreja tem alguns que se incorporam, né? Faz da igreja a Liga da Justiça, né? Ali tem Mulher Maravilha, super-homem, Batman. Tem tudo ali dentro. Mas eu busco essa humanização e vejo que Jesus me entende como ser humano. Ele quer me salvar como ser humano. E entendi a cada dia a missão salvadora de Cristo. Só de pronunciar o nome dele, eu já me emociono, porque o nome dele significando Salvador. Antes de mais nada, ele é o meu Salvador. Além de me salvar, ele ainda me chamou
para tomar conta das ovelhas que é dele. Então eu me apoio numa graça sustentadora, que é a graça que ele nos dá, e tento passar isso para outros colegas. Lembra de, podemos dizer assim, uma quantidade assustadora, que não ouvia falar isso, de pastores se suicidando? E aquilo muito me preocupou. Aliás, é uma quantidade assustadora de lideranças religiosas, né? Sim. Nós também temos aí uma quantidade de padres que também estão Padres também. decidindo pelo suicídio, né? Então a gente percebe que é uma pegada que está alcançando o líder religioso. E na minha concepção, pastor, e aí o senhor na formação sua de psicologia, de psicanálise, vai falar com muito mais propriedade do que eu, é que em determinados momentos, quando você está ali no Val do Jaboque, tu fica meio que solitário mesmo, né? Naquela pegada ali e às vezes falta ali um equilíbrio emocional e o sujeito acaba tomando essa decisão, tendo essa iniciativa. Então, pastores cometendo suicídio, padres, lideranças de maneira geral, e pessoas que têm aí liderança em suas atividades, que não precisa ser religiosa também, às vezes um empresário importante, alguém que tem uma influência na sociedade, e o cara decide pelo caminho do suicídio. A meu ver, esse cargo de liderança, essas questões assim que te colocam em destaque esse que é almejado por muitos, mas quando se chega a esse destaque, as pessoas não sabem a luta que é você estar nessas posições, né? Nesse ponto mais alto, digamos assim, é o lugar onde você está mais solitário. Mais solitário. A caminhada do líder é a caminhada de solidão. E a caminhada do sábio também, mais solitário ele fica. Porque eu vou tirar por você. Poxa, quantas coisas que você se envolve. A quantidade de conhecimento que você tem que ter por determinados assuntos. Isso chega uma hora também que você entra também em parafuso, porque, pô, não é possível, cara, esse cara tá dando essa mancada, nessa parada, que para mim, que eu não estou lá, mas eu consigo ver como é que esse cara não consegue enxergar. Aí já vem a questão da angústia, e essa angústia vai gerar sintoma. E o cara fica com esse sintoma acompanhado de outros. Aí você tem a demanda, que é aqui, a demanda que é o teu trabalho, a demanda que é a tua casa, uma infinidade de coisas. Cara, tem que ter um equilíbrio sem igual, porque se não for dessa forma, o cara vai buscar recursos, ele vai buscar recursos de uma forma errada, e sempre essa voz é uma voz terceirizada. Não tem jeito, não tem solução, e o negócio acompanha mesmo. Onde vão dizer que é uma ação espiritual, e lá na psicologia, pela questão do psiquismo, vai falar que é uma ordem determinante que está lá, o inconsciente catucando. E rapaz, aí aquele diabinho que fica ali, quando o camarada vai ver, o cara dançou. Então, é para desequilibrar mesmo o indivíduo. E vivemos em um mundo, eu posso te perguntar, nós estamos com equilíbrio de quê? Nesse mundo com pandemia, eu queria muito usar pós-pandemia, né? Nós estamos chegando a esse ponto, não estou aqui para potencializar doenças, mortes, uma série de coisas, mas estou aqui para falar de realidade. Nós ainda estamos atravessando uma guerra sanitária, sim ou não? Sim. E com seus efeitos emocionais, das perdas, do que aconteceu, das lesões, são lesões em várias áreas. E só para corroborar com o que o senhor está dizendo, na minha concepção, além de ser jornalista, eu sou profissional de saúde, eu sou da enfermagem, eu entendo que o emocional tem sido determinante para a evolução da doença ou para a involução dela. Eu percebo que quanto mais o sujeito ele tem esse emocional fragilizado, esse cara que ficou com muito medo, esse sujeito que acabou ficando impressionado com as notícias, com os números, com o vizinho do lado que faleceu, com essa avalanche de coisas ruins que nos atingiram durante essa travessia. Esse cara que era vulnerável a essa situação foi o cara que a pandemia pegou mais em cheio. Não sei se o senhor tem essa percepção. E assim, percebi nesse tempo também, pastor, o quanto nós estamos desequilibrados no nosso pH emocional, digamos assim. pH é uma palavra que na saúde nós utilizamos, que é o potencial hidrogenado, né? Nós utilizamos para falar do equilíbrio do nosso corpo, né?
muito próxima quando a gente fala também como está esse paciente hemodinamicamente, ou seja, como que ele está em seu equilíbrio como um todo. Então, vamos dizer assim, a hemodinâmica emocional da sociedade, no Brasil sobretudo, e a impressão que eu tenho é que nós somos muito dados a festas, aos churrascos, às comemorações do time do coração que venceu, das conquistas, etc. Nós somos muito festeiros e não estamos habituados às perdas, aos momentos como esse que nós estamos passando agora. E quando a pandemia chegou, nós não estávamos emocionalmente preparados para esse momento de perda, esse momento de reclusão, esse momento de... É o entendimento que eu tenho, pastor, e entendo que muitas mil mortes que estão aí contabilizadas aconteceram não exatamente por conta da comorbidade da diabetes, da pressão alta, mas sim a comorbidade do desequilíbrio emocional, misturado aí com uma pegada do mental. Se o senhor quiser discordar, dentro da sua formação, fica à vontade, mas é um entendimento que eu tenho. Então, eu não consigo discordar, porque esse é o trabalho que eu venho fazendo na igreja, aproveitando essa formação que eu tenho, passando para os obreiros. É um processo muito semelhante com o SUS, da humanização. Exemplo, nós tratamos de coisas espirituais na igreja, mas eu falo para os obreiros o seguinte: para vocês tratar de coisas que são espirituais, primeiro vocês serem humanos. Porque que é humano? O Espírito Santo vai trabalhar no ser que é humano, que é a fragilidade. Então, nós abrimos uma porta na igreja para receber essas pessoas com carinho, com mais atenção, com aquela escuta bem apurada, entendeu? Porque botar o cara em 2 horas de culto, louvar, tá, isso é ótimo, é maravilhoso. Mas terminou, 2 tapinhas nas costas, vai embora para casa, não participar dessas ações que o afetou, eu não vejo muita colaboração. Então, aí que, mais uma vez, eu vejo o papel, ainda mais agora, num mundo inserido em pandemia, o papel da igreja. A humanização da igreja para entender esse projeto, esse papel. E com isso, Davidson, que vai estar aqui, o Dawson, ele é membro lá da igreja, lá, né, ministro de louvor. Ele tem uma sacada que ele fala dos midianitas. Ele fala que os midianitas são esses midiáticos. São os cantores midiáticos, os pregadores midiáticos, enfim, é a sacada que ele tem. Mas nessa questão aí, eu tenho observado que aquele tipo de evangelho pregado, que o cara acorda de uma madrugada, numa furada sem igual, aqui tem 3, 4 testemunhando, que eu entrei na igreja, entrei de bicicleta, agora tem 2 carros na garagem, e mais sei lá o que mais, vem para essa campanha que o negócio vai melhorar. Cara, provou que isso não funciona. E não vai funcionar, porque a questão não está no material. A questão está de quem está em cima ministrando o ser humano, entender que lá embaixo tem seres humanos. E sempre foi essa a proposta do Evangelho. O mais simples possível é um olhar para dentro do ser e não colocar o ser tendo coisas para o lado de fora. Porque se as coisas do lado de fora resolvessem, nós estaríamos bem felizes pelo lado de dentro. Não teríamos famosos se matando, grandes empresários passando por situações difíceis. Por quê? O que manda aqui, mais do que o objetivo, é o subjetivo. Perfeito. E por vezes, quando isso acontece, nós vemos o comentário das pessoas, pastor, é nítido, né? Que não se consegue compreender esse momento, né? Quando você escuta a seguinte frase: mas gente, o camarada é cheio de dinheiro, como é que faz um negócio desse? Mas rapaz, o cara com a mulher bonita, com os filhos bonitos, como é que faz um negócio desse, né? Não, mas o cara é bem sucedido, né? Com um empresário, ele tinha empresa disso, tinha aquilo, tinha casa alugada, casa na praia, todo mês estava viajando, etc e tal. Ainda ontem eu vi uma foto dele na praia. E aí as pessoas começam a associar esse bem-estar a um estado de coisas, né? Quando, na verdade, nós estamos falando do abstrato, né? Do emocional. E parece que nós temos, que a gente fala pouco disso, pastor Carlos Magno, porque, para começar, é um assunto chato. E, para concluir, nós, por vezes, não queremos abrir mão de determinados usos e costumes que precisam ser tocados na hora de se tratar desses temas. Então o cara prefere, vamos festejar e comemorar o Flamengo que ganhou o São Paulo de 5-1, porque fica mais fácil, né? Do que entendermos por que tomamos aquele 1 gol. Você já notou? O
Flamengo, e aí me permita, viu, Jerusa, usar aqui o exemplo como usar o Flamengo como exemplo. O Flamengo venceu de 5-1, né? E aí o cara fala assim, pô, mas por que tomou esse um gol? Vai ter 90% das pessoas dizendo assim, rapaz, para com isso, o time é igual de 5, rapaz, está preocupado com aquele um que tomou, né? Se você for na Alemanha, os caras estão discutindo até hoje por que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Discutindo por que tomou aquele um gol. Eles entendem que bacana, deu certo, ganhamos 7-1 da seleção brasileira, dentro do Mineirão, dentro do Brasil, numa Copa do Mundo, que legal, mas eles estão até agora coçando a cabeça. Por que nós tomamos esse um gol? É porque é uma formação cultural, né, os alemães, que vêm da pegada dos germanos, que são aqueles povos que vieram lá do extremo europeu, quando se dissolveu o Império Romano, que tem essa pegada, né, que é a mesma pegada dos anglo-saxões, que são mais frios, são mais calculistas e tal. Nós que temos esse sangue latino, né, que a gente adora um fuzuê, sem solução, né? Porque o sangue latino é assim, a gente grita, 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 xinga a mãe de todo mundo, e aí resolveu o quê? Não resolveu nada. O engarrafamento desgraçado na rodovia. Não, estou tocando fogo no pneu ali porque atropelaram um menino da comunidade, aí estão botando fogo na estrada ali, para poder, aí você fica 2 horas naquele sol quente e tal. No dia seguinte você liga para um amigo que mora perto, e aí, resolveu o quê? Não resolveu nada. Né? Então assim, certamente alguém vai reclamar, se nós formos parar para analisar, dentro da bonita vitória do Flamengo do último domingo sobre o São Paulo de 5-1, por que tomou esse 1? Né? E assim, poderia ser até mais de 1, eu estava vendo os melhores, eu não vi o jogo, mas fui ver os melhores momentos, podia ser 3. Né? Então, ou seja, tem que corrigir ali algumas falhas. Né? Eu estou usando o exemplo do futebol, porque o futebol é popular e as pessoas entendem a figura de linguagem que nós queremos utilizar. Mas nós temos essa dificuldade de olhar ali um pouquinho daquilo que não foi bem, para tentarmos melhorar, pastor? Concorda com essa lógica aí? E a gente discute pouco isso porque não quer se desgastar, porque sabe que alguém vai... Como não tendo essa associação de saúde emocional, enfim, com uma associação com as questões da igreja, eu fui criado numa igreja pentecostal. Eu não conhecia uma outra denominação, embora que eu prego em tantas outras denominações. O seminário ao qual eu me formei, ele foi interdenominacional, não foi de uma única bandeira. Isso facilitou, ajudou muito, colaborou demais com a minha vida. Quando você está falando isso aqui, eu estou lembrando, imagina você participar de um culto que você vai nas nuvens, né? Termina o culto com o crente agarrado no ventilador, bateria para cima e aquela maravilha tudo. Poderoso, aquele culto poderoso. Mas no outro dia, que para mim o mais interessante, às vezes eu fico pensando, cara, eu sou da linha de Emmanuel Kant, sou racionalista, eu estou estragando o evangelho. Porque eu estou ali pensando, eu quero saber o dia de amanhã, quem eu vou ser, se esse poder vai funcionar com força na minha família, no seio da sociedade. Cara, esse poder transformador, se vai dar continuidade ou se eu estava emocionado em 2 horas de culto. Essa é a grande questão. Lendo um livro de John Stott disse o seguinte: crer também é pensar. Então, John Stott está falando de uma questão que se faz necessário de uma fé que pensa. Uma fé que pensa e uma razão que crê. A maior guerra é essa questão de razão e fé, parece que não se combina. Para John Stott, a exposição que ele faz é uma coisa mais linda. É um pequeno livro, crer também é pensar, que ele faz a união, ele faz o casamento entre a razão, a ciência e a fé e a religião. Olha, é uma coisa fundamental. Exemplo, a igreja mesmo, tá? Foi um desafio ser igual. Se você chegar na igreja, os caras do Apocalipse apareceram. O fim, cavalo disso e aquilo. Temos 4 cavaleiros, o outro já botou 7. Final da pandemia vai ter uns 50 cavaleiros. Olha, aí coitado, sobrou até pro ex-prefeito gostar de cavalo, era um...
E um dos cavaleiros tá fechando a cidade, acabar com tudo. É o fim, é o apocalipse. E você controlar esse ímpeto do crente foi complicado. Pô, o pastor não está espiritual, não está entendendo a visão e tal. Aí você tem que trabalhar com aquelas questões que são científicas e as questões da fé, acalmando o coração do povo. Foi difícil. Eu falo não só membro, porque na gestão, logo no início, eu era presidente da União de Pastores, o grupo da Unipos, aquilo incendiou, meu amigo. E eu estou ali com maior cautela, outros pastores com uma certa cautela também, mas uma boa parte, nossa, eu nunca vi tanta mensagem escatológica que aconteceu com as questões da pandemia. E pandemia, situações como essa, a guerra sanitária, isso já teve em tantas e tantas outras vezes na humanidade. E... nós temos um episódio histórico do século XIX chamado Revolta da Vacina, né? Exatamente. Então, tá quase acontecendo aí. Rapaz, o exército teve que vacinar a força nessa revolta. E hoje a gente vê a situação se repetindo, só mudou, né? Digamos assim, algumas pessoas, mas o talvez, contexto, o palco é o mesmo. Talvez tenha mudado o palco, foi para as redes sociais, né? A guerra foi para as redes sociais, né? Mas é exatamente isso. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para Valdinéia Cardoso, né? E passa por aqui Sheila Sodré. Isso, essa eu conheço. Dizendo assim, ó. Vem pra casa, ela escreveu aqui assim, ó. Não acho graça, Flávio. Acho que ela tá falando da nossa conversa sobre o Flamengo. Eu acho que é isso. Abraço aqui para minha amiga Sheila, que é a esposa, né? É a primeira dama, é a esposa do pastor Carlos Magno, né? Uma outra coisa que eu queria falar aqui, pastor, com o senhor aqui usar um exemplo pessoal. Do domingo passado eu fiz uma postagem no Facebook, postei minha filha cantando na igreja, né? Lindo. E assim, claro que como todo pai babão, né, eu estava lá filmando, fotografando, né, e tal, muito satisfeito, né, de ver a minha filha louvando, né, na igreja lá. No dia seguinte recebi uma mensagem muito carinhosa do pastor Carlos Magno, inclusive: Flávio, veio lá um domingo para você trazer sua menina para cantar aqui na nossa igreja, a gente tem um espaço dedicado a esse pessoal que está começando, né? E aí eu queria estou contando isso aqui para pegar esse exemplo, pastor, do envolvimento do jovem, né? O jovem, por mais tímido que ele seja, né? O jovem é sempre muito introspectivo, envergonhado, né? Talvez se existe um momento da vida da gente que a gente está mais preocupado com o que vão pensar e com o que vão dizer, né? Esqueceram de dizer para o jovem que quando ele é zoado pelo coleguinha, porque ele vai lá na frente falar no microfone, esse cara que está zoando adoraria ir lá na frente falar, mas ele é cagão, não tem jeito de ir para lá, né? E aí o Flávio Azevedo era atrevido desde moleque, né? Eu lembro que com 12, 13 anos, né, eu pegava na igreja para falar alguma coisa, tinha essa liderança, e os coleguinhas começavam a zoar, eu falava assim: vem cá, toma um microfone aqui, fulano, lá da frente, né? Papai puxava a minha orelha, cara. Não, que estava me zoando ontem que eu estava aqui na frente, pega aqui. E o cara não ia, né? Tá vendo por que ele está me sacaneando? Porque ele não tem coragem de estar aqui, é um frouxo. E aí aquilo dava uma confusão danada, meu filho não pode fazer isso e tal. Então, alô, garotada, quando você... de Pedro. Quando você é zoado por alguma razão que você está se despontando como uma liderança, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o cara que está te zoando e coloca ele no teu lugar. Você vai ver que ele não vai, né? E aí, rapidamente, o sujeito... acaba a zoação e ele passa a ser até seu admirador, porque ele descobre que ele não tem coragem de ir lá. Mas vamos falar sobre essa questão do envolvimento dos jovens, pastor, que é um momento onde o mundo está, a vida secular oferecendo uma série de possibilidades, de oportunidade de toda a espécie, e por vezes a igreja não consegue acompanhar essa série de oferecimentos, de opções ao jovem, e acaba esse menino sendo enredado pelo carnaval, sendo enredado pela festinha, sendo enredado pelas drogas, sendo enredado pelo namoro que começa a despertar, vai entrar atrás daquela menina ou daquele menino, etc. e tal. Os hormônios começam a fluir numa maneira diferente, como esse adolescente nunca viu acontecer, ele não sabe bem o que é aquilo, e por vezes papai e mamãe não têm a formação
para explicar, para entender aquele momento que está acontecendo, para sentar, trocar uma ideia. E é nessa hora que o pastor é chamado, que o professor é chamado, que o técnico da escolinha de futebol é chamado, o cara da capoeira, do curso de inglês, etc. E tal. Até o jornalista de vez em quando é chamado. Não foi agora, tem já alguns anos. Eu lembro que eu fui chamado numa casa de uma senhora para um café. Eu pensei que era porque ela queria me conhecer, ela queria que eu trocasse uma ideia com o filho dela. O moleque estava meio rebelde. Eu falei, ué, o que eu posso fazer? Então, falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho que a igreja e o cristão ele tem como missão alcançar esses jovens, né, para que ele não saia, para que ele não se desvie, né, não se prostitua. E a palavra prostituição que eu quero dizer aqui não é exatamente na essência do significado dela, né, mas sim esse comportamento diferente que por vezes acaba seduzindo ele para a vida secular. E aí, pastor, como é que é isso? Né? Que ferramentas utilizar, além da família, que tem que estar estruturada, logicamente, que já é um grande passo quando você tem isso, mas nem sempre você tem também essa questão da família estruturada. Eu vou dar mais um exemplo com a prática, aquilo que aconteceu comigo, com a igreja. A Verde Vale, eu acho que em outubro, no dia 16, 17, ela vai estar comemorando, acho que 24 anos, mas a igreja da Praça Cruzeiro. Ali no centro da cidade, deve estar por volta aí de uns 14, indo para 15 anos, tá, de trabalho. Então, quando eu estava pastoreando, eu pastoreava na Praça Cruzeiro, onde que a matriz da Verde Vale iniciou-se ali, no loteamento Verde Vale, onde acontece a história do nome. Mas eu fui convidado pelo esposo da cantora Léa Mendonça, não sei se você lembra, que ela chegou a alugar aquilo ali antes. Lembro dessa passagem. Então, quando eu tinha um desejo grande de alugar aquele galpão, quando eu cheguei para alugar o galpão, a Igreja Nova Jerusalém tinha alugado, a Léa Mendonça. Aí eu falei, então tá. Aí assim surgiu a Igreja da Caixa d'Água. Foi lá, a Caixa d'Água estão lá trabalhando. Aí com o tempo fui convidado por eles para assumir o trabalho que eles estavam retornando para o Rio de Janeiro. E nesse retorno, o pastor Jefferson pegou, ali tinha cadeiras e tal, uma série de coisas. Como é que as coisas acontecem, né? Porque depois, porque era de patrimônio da igreja, um outro ministério estava assumindo, eles não iam levar, ia deixar as cadeiras ali, e a igreja depois pagava, mais do que justo, para o caixa da outra igreja. Passou um tempo, eu liguei para o pastor, pastor, acho agora da gente acertar isso aí, como é que está esse negócio? Aí o pastor virou para mim e falou o seguinte: não precisa acertar, isso aí já vai ficar na igreja, estou feliz, estou sabendo que o trabalho está andando, pode tocar o barco. Aquele aluguel, o galpão puro que eu queria alugar, já vi com cadeira e tudo. E isso é a questão de Deus, não tem como eu falar. Só que eu deixei na Praça Cruzeiro, Ministério do Louvor montado, conjunto de jovens, de mulheres e tal, uma igreja formada. E fui para ali, juntamente, eu e a minha esposa, e o irmão, acho que você conhece ele, que hoje ele não está em Rio Bonito, o irmão chamado Oswaldo Elias Assad. Lembra dessa fera? Sim, Assad. Uma figuraça da nossa cidade, né? Aí botou o violão nas costas e fomos. E tinha ali 8 irmãos, quando a igreja ficou esses 8 irmãos, que hoje tem aquela quantidade de pessoas ali que hoje tem na igreja. Mas como foi feito o trabalho? Dando oportunidade aos jovens. Era trabalho de jovem direto, os jovens fazendo isso, o jovem fazia aquilo, os jovens, ensinando os jovens a dirigir um culto, ensinando os jovens, incentivando eles a questão da música, pregar, matriculando em seminário e uma infinidade de coisas. Hoje a igreja chegou naquele porte com o trabalho e ações que eram também realizadas no seio da sociedade através dos jovens. Então, os jovens precisam dessa oportunidade, porque o mundo ele é cheio de oportunidade para dar a esses jovens. Da linha da ordem, do desejo. O que é desejar? Desejar é aquilo que eu não tenho. Então, se eu desejo aquilo que eu não tenho, se torna uma questão assim, impulsional bem perigosa, que eu vou continuar procurando até que eu encontre. Quando as pessoas encontram o seu desejo, exatamente não era aquilo que ele queria ter, mas como é desejo, está numa ordem da emoção e ele precisa encontrar, acabaram se encontrando com a prostituição, com as drogas, enfim, com uma infinidade de coisas que distanciou ele de verdadeiros propósitos, a qual aquele jovem poderia estar trabalhando e assim exercendo na sua vida.
Então, observando isso, observando como se manifesta essa questão, esse desejo, como acontece o contexto de uma pessoa ser viciada, igual o vício. E nós trabalhávamos muito assim, diretamente com os viciados, e eu sempre trabalhei com uma seguinte questão. Vício, Flávio, todo mundo tem. Todo mundo tem. Cada um ali tem um vício, está comprometido com algo. E como você vai pegar assim, fulano de tal é dependente químico. Fala assim, rapaz, para com essa fala de dizer que fulano de tal é dependente químico. Você também é um dependente. Eu não sou, você é dependente. Você é dependente de tomar água, você é dependente de comer, você é dependente de beber. O que se você não é dependente? Fala para mim se você não é dependente. Eu sou dependente de Deus, do Espírito Santo, uma série de coisas, de comer, de atividade física. Todos nós somos dependentes. Agora, rotular um indivíduo porque ele se envolve com droga é fácil. E todas as vezes que você falar que ele é dependente químico, você fortalece mais ainda. Mostra ele, agora, esse dependente que você fala que é químico, que ele tem dependência de cuidar da família, de cuidar da vida dele, vida profissional, dos estudos. Você vai ver se você vai tirar esse cara desse mundo infeliz, sim ou não? Eu sei que é difícil. De 10 vamos salvar 3, porque eu quero aproveitar aqui o espaço para falar. Hoje nós temos uma casa em Rio chamada Casa Libertos por Cristo, se não me engano está na Colina da Primavera, Pastor Faustino. Essa casa começou na Praça Cruzeiro, que nos deixou há poucos dias, foi o irmão João Marcos. João Marcos partiu para a eternidade, e essa casa começou comigo e o João Marcos, ele falando assim, vamos abrir uma casa de recuperação. Mas João Marcos, não tem dinheiro, não tem nada. E você tem o que, João Marcos, para abrir? Eu tenho só um fogareiro aqui, de uma boca só. Era assim, começou ali no antigo SAS, ali, perto do Marco Abrão. Né? Lembra que ele tinha uma casa de recuperação? Lembro. Alugamos o sítio, enfim, hoje tem uma casa de recuperação montada. Trabalhando com dependente químico. E eu pude observar que eu fui obreiro quando fui formado na igreja. Fui formado ali mesmo na pancada, de você pegar, de ver um irmão e falar assim, abra a Bíblia aí em Genésio, outro, não é Genésio não, sou burro, é Genesi, e ali ia ter uma confusão dos infernos. O culto era pentecostal mesmo. Então, uma coisa muito bacana, essa formação com a prática, essa realidade de ter que largar a casa para dormir, muitos hoje me veem dessa forma aqui. Mas esquece o que foi realizado lá atrás, dormindo dentro de casa de recuperação, com detentos, com gente com faca, que invadiu a cozinha, que queria matar um ou outro, que começamos a aprender que era mais pela força, não conhecemos a parte técnica, né? Muitas casas são assim até hoje. E pegamos pessoas tomando desodorante. Não podia largar uma água sanitária, porque o cheiro, o cara ia igual um cão, farejando até chegar ali no meu. Então, essas situações eu comecei a observar que muitos poderiam ser recuperados, e esses jovens hoje são dirigentes de igreja, esses jovens hoje foram entregues às suas famílias, como nós pegamos um rapaz debaixo do viaduto, ele começou a contar a sua história. Poxa, o camarada, uma história muito interessante, que foi por causa de uma questão no casamento, ele começou a beber, ele não era de beber, bebeu a primeira vez, bebeu a segunda vez, ele disse que quando ele deu por si, ele já estava com a população de rua, era mendigo no Rio de Janeiro, ele é de São Paulo. Caramba. Aí começou a andar com os caras, até chegar do Rio, São Paulo, e parar debaixo do viaduto. Aí conhecemos ali com ele, estava levando para casa de recuperação. O cara era um monstro, ele tinha uma empresa para aquela época de informática, sabia mexer no computador, ser igual, ficou bem, voltou para São Paulo, a vida do camarada foi restabelecida, tá? E é muito gostoso quando você recebe uma carta que o cara foi transformado e voltou, ou reconstruiu, ou construiu uma nova família, enfim. Então esse é o trabalho, e eu acredito que jovens podem tanto resgatar como também ser resgatados. Perfeito. Minha gente, faltando 7 minutinhos para finalizarmos o nosso programa, né? Já vem aí a próxima atração às 17 horas. Hoje recebemos aqui o pastor Carlos Magno, presidente do Campo Verde Vale das Igrejas da Assembleia de Deus aqui em Rio Bonito. Pastor, foi um prazer recebê-lo, ouvi-lo, aprender essa tarde contigo. Suas palavras finais para aqueles que estão nos acompanhando. Pedro Paulo Martins diz aqui um abraço, meu amigo e pastor Carlos Magno. Ana Vargas, abraço para você também. Pastor, muito obrigado pelo carinho da sua participação, ter aberto essa agenda, né, para
fazer esse gabinete conosco aqui nessa tarde, né? Suas palavras finais, pastor. Muito obrigado. Eu quero deixar, acho que não deixei nem aberto aqui, mas uma passagem bíblica, aonde que no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 11 até o 13, fala de uma mulher que vivia encurvada. E aquela mulher vivia encurvada há 18 anos, com uma enfermidade que estabeleceu na sua coluna vertebral. A coisa mais interessante daquela passagem é quando Jesus impõe as mãos sobre ela. Impor as mãos na Bíblia, principalmente na doutrina do Novo Testamento, é para, em Atos dos Apóstolos, é bem explícito isso, é para receber o Espírito Santo, ou senão uma ordenança de autoridade que envolve também a mesma ação do Espírito. Só que aquela mulher, ela estava assim por causa de um espírito imundo há 18 anos que a escravizava. Mas diz o texto ali que Jesus, quando põe as mãos sobre ela, ela vai se erguer. Ele pede para que ela venha se erguer. E se erguer ali é artos no grego, que significa reconstruir uma nova casa. Estar aqui, aproveitar esse espaço, eu quero aproveitar, Flávio, e dizer que eu não sei o tamanho do sofrimento da pessoa que me escuta agora. Mas eu acredito que Jesus Cristo pode reconstruir uma nova história. E reconstruir, nesse texto original ali no grego, significa reconstruir uma casa. Mas para quê? Essa reconstrução de uma casa é para que ele venha morar. E meu desejo é que Jesus Cristo agora venha morar no coração de muitas pessoas, transformando vidas, transformando lares, e entender que você que está nos ouvindo pode ser uma grande bênção nas mãos de Deus. E obrigado, Flávio, pela oportunidade, pelo convite. E eu vim. Agora eu quero saber quando que você vai levar a tua filha para louvar o Senhor e juntos participarmos de uma noite em celebração ao nosso querido Deus. Vai ser um prazer. A agenda está com ela. Ela disse, papai, precisa ensaiar. Gente, um abraço para você que está ligado na nossa programação. Recebemos então aqui hoje o pastor Carlos Magno, das igrejas Verde Vale, né, da Assembleia de Deus Verde Vale. Meu amigo Edson, um grande abraço para você, né? E se por acaso tem alguém curvado aí com os problemas, como o pastor disse aqui, vamos nos colocar de pé. Papai do Céu tem um poder de reconstruir, de reerguer, né? E ele pode fazer isso todo dia na nossa vida. Gente, um abraço grande, um beijo no coração, muito obrigado pelo carinho. Amanhã, 15 horas, estarei de volta aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, gente, abraço, tudo de bom, beijo no coração de todos. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos.